Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do mercado americano como um todo, só que mais voltado para tech, né? Justamente que é onde impacta o mercado cripto, né? Bitcoin, altcoins e tal. E começando aqui, quando a gente pega um indicador do Buffett, que basicamente pega o mercado de ações, né? E divide pelo PIB, a gente pode ver que ele está num patamar até que bem alto, né? Que bem. Não dá para dizer exatamente que foi o. Né, teria que dar um zoom aqui para ver exatamente se foi ou não. Não foi, mas está muito próximo do all-time high, quando a gente pega, não em valor nominal, mas quando a gente divide pelo PIB. E, historicamente, quando a gente vê assim anos e anos de alta, né, isso tende a fazer com que o mercado depois tenha uma reprecificação, tal, tenha uma queda, tal como aconteceu aqui na Bolha.com, como aconteceu aqui em 2008, como aconteceu aqui em 2021, né, que teve muita injeção de liquidez na pandemia, que fez o mercado subir até 2021, e aí caiu até 22, 23, lá para 24, que começou a recuperar. Aqui, ó, em janeiro, fevereiro, tal, que a gente começou a ter uma leve não, né, uma boa recuperação no caso, entre finalzinho de 23 e começo de 24, certo? Então, é um fato, o mercado tá subindo sem parar, né? Se não fosse pelo Liberation Day aqui, que foi quando o Trump tarifou vários países do mundo, em abril de 25, o mercado teria talvez ficado lateral, caído um pouquinho, mas voltaria subindo, não teria tido essa queda que teve aqui, né? Essa queda bem grande. Mas assim, o mercado de lá pra cá não teve grandes quedas, de 25 ou de 24 pra cá. Tipo, teve uma quedinha ou outra, mas nada muito preocupante. Teve uma quedinha aqui, beleza, em março, entre fevereiro e março de 26, mas nada assim muito preocupante. O mercado seguiu subindo. E tá batendo novas máximas, deu um esticão para cima aqui agora há pouco, como a gente pode ver aqui no finalzinho desse gráfico. E quando a gente pega aqui, por exemplo, o M2, né, que basicamente seria a quantidade de dinheiro circulante nos Estados Unidos, né, não é bem exatamente isso, mas resumindo assim, dando uma simplificada seria isso. O M2 ele tá em níveis assim, superiores inclusive do que tava na bolha.com, né? Aqui nos anos 2000, né? Ele tá valendo mais do que o triplo. Ele chegou aqui em 3 vezes, né, nos anos 2000, em 3 vezes o M2, e agora ele tá em quase 3,3. E tudo indica que ele vai continuar subindo por mais alguns meses ou anos até, certo? E a gente pode ver que quando ele bateu esse topo aqui, cara, ele nunca tinha chegado nesse nível. Ele tava aqui desde de 71, ele nunca chegou nesse nível. Ele caiu depois, tal, lateralizou aqui, mas agora ele tá num patamar muito elevado. E se a gente for pegar, por exemplo, o M2 aqui, tipo, o quanto que ele cresceu, né, dos anos 2000 pra cá, ele saiu de 4 trilhões, 4 não, 5 trilhões, vamos arredondar pra cima aí, saiu dos seus 5 trilhões pra 22 trilhões, ele quase, né, quase, mais do que quadruplicou. E mesmo o M2 quadruplicando nesses anos, o mercado de ações subiu mais do que ele, inclusive. Entendeu? E olha que o M2, assim, pra você bater o M2 é bem difícil. É claro que se a gente for pegar, por exemplo, as ações que subiram perante o M2, não foram todas. Foi mais o mercado de tech. Agora, assim, essa parte de IA. E assim, foi uma subida tão, mas tão grotesca que fez todo o mercado subir junto. Quando a gente pega aqui todas as ações divididas pelo PIB. PIB não, pelo M2. E quando a gente pega aqui, por exemplo, o ETF XLK, que basicamente pega o setor de tecnologia, cara, é uma alta colossal. Ele tem até que tirar aqui o zoom porque é muito, sim, subida absurda, uma subida parabólica, né? A gente pega aqui o RSI, por exemplo, cara, ele tá em patamares absurdos, tá em 78 de RSI, isso aqui é um patamar, assim, quando você pega aí o RSI do Bitcoin, cara, até pro Bitcoin isso aqui já é demais, e olha que o Bitcoin é muito volátil. Então, assim, até pro Bitcoin que é um ativo volátil, cara, isso aqui tá muito, tá subindo, assim, um valor absurdo. Quando a gente pega aqui nos anos 2000, tava em 30 dólares aqui, mais ou menos, o seu preço, 29 dólares, ele caiu depois, quando teve a correção, para 7, 8. Tá certo que naquela época não tinha a mesma receita que tem hoje, não tinha a mesma relevância que tem hoje o mercado de tech, mas que, por mais que o mercado tech hoje ele tenha relevância, ele tenha importância, isso não garante que o mercado não caia, entendeu? Isso, isso faz com que a gente tenha certeza que, ok, pode cair, mas que vai cair menos. Isso, mas agora que não vai cair, vai só continuar subindo, ou que vai ficar lateral por um tempo, né? Vai ficar sem subir sem cair, isso aí já não, entendeu? Sim, vai cair, ao meu ver, só que vai demorar, não sei, assim, talvez eu espero. Eu espero não, eu especulo, acho que é algo entre 3 e no máximo, do máximo 4 anos. Né? Isso vai depender muito da liquidez global, né? Da liquidez que o Fed injetar, que o Tesouro americano injetar, que o governo americano contribuir, né? Porque o governo americano ele comprou ações, né? Da Intel, a OpenAI, por exemplo, ofereceu 5% das suas ações para o governo americano, justamente para, né, atrair capital e tal, né? Fazer o governo americano ter um comprometimento com a empresa. Então,
Se a gente tiver, né, liquidez favorecendo o mercado de ações, a liquidez global no caso, né? Se a gente tiver o Fed, o Tesouro e o governo federal só que dos Estados Unidos, é bem provável que a gente veja essa subida por mais alguns anos. Agora, quantos anos exatamente, eu não sei dizer. Eu especulo que algo entre 3 a 4 anos, se as condições forem muito boas, né? E algo realista entre 2 a 3 anos, certo? Algo realista, assim, entre 28 e 29. E no máximo, assim, se for um cenário mais pessimista, se o governo realmente não conseguir manter essa alta, talvez no ano que vem, ou mais tardar em 2028. O que eu acho que não, o que pra mim seria um cenário pessimista, ok? Eu acho que isso é bem difícil de acontecer. Mas sim, se a gente for pegar aqui, cara, o mercado saiu de abril de 26 pra julho de 26, né? Aqui junho, julho de 26, ele saiu de US$ 120 pra 180, ele subiu quase 50% em 3 meses, 4 meses, menos até. Aqui, ó, ele tava nos seus, vamos pegar aqui o topo, né? Saiu de 150 em outubro de 25 para em junho de 26 para quase 190 mais ou menos. Cara, é uma alta assim bem grande. Vamos botar aí uns 20, 30% em em menos de um ano, é uma alta grande, cara. Se a gente pega aqui, por exemplo, isso aqui até aumenta, fica até mais engraçado quando a gente pega o ETF SOX, que seria basicamente um ETF de empresas de semicondutores. Cara, ele saiu aqui dos seus US$ 8.000, aqui em fevereiro de 26, para 12 mil em junho. Assim, é um negócio bem absurdo, certo? E aí quando a gente pega, por exemplo, outros indicadores, né, que o estresse financeiro, por exemplo, dos Estados Unidos, que é divulgado pelo Fed, né, esse índice, ele não está em uma condição ruim. Então, né, se tivesse numa situação ruim, beleza, a gente poderia ver isso ainda um pouquinho, subir um pouquinho mais, porque o Fed iria tentar afrouxar a situação para melhorar um pouco, para esse índice cair. Mas a gente pode ver que ele está no cenário já, né? Ele está bem abaixo da média. O que indica que, opa, tá tudo maravilhoso, tudo bem. É justamente quando tá tudo ótimo, tudo maravilhoso que vem as crises. A mesma coisa aqui, ó. Quando a gente pega o índice, né, das condições financeiras dos Estados Unidos, né, que já é um índice um pouco mais geral, não tão específico, cara, ele também não tá, assim, numa situação ruim. Ele tá muito pelo contrário, tá até que bem tranquilo, tá bem abaixo da média. Já teve momentos que ele esteve melhor, já teve, mas não tá no momento ruim, certo? Então, é um pouco preocupante, mas que não garante que vai fazer com que o mercado caia hoje, certo? Não é, vai cair daqui a 6 meses, 12 meses, 18 meses, entendeu? Ao meu ver, isso vai demorar alguns anos ainda pra gente ver esse estouro. Agora, quanto tempo exato, não dá pra saber. O que a gente tem que ficar de olho é nos sinais, né? A gente pode ver o RSI aqui do SOX, cara, ele tem 80, quase 90, entendeu? A última vez que ele chegou, caramba, a última vez que ele chegou nesse patamar foi aqui, em 2000. Ele chegou em 88, entendeu? E ele tava aqui nos seus US$ 1.200, ele caiu aqui para mais ou menos 500, 400, caiu 50%. E vai cair 50% esse ano, né, ou no futuro? Não dá pra dizer que ele vai cair 50% numa porrada só, ou em alguns meses, ou em 2, 3 anos. Né? Porque hoje ele tem uma relevância muito maior do que ele tinha antes, mas que agora isso não impede que ele caia, entendeu? E nem garante que ele vai ficar lateral para lateral por um tempo para continuar subindo, entende? Só que assim, quando a gente pega isso, então, né, se ele for olhar pro Nasdaq, pro S&P, vai cair quanto? Tipo, cara, não dá para saber exatamente quanto que vai cair. E também nem dá para esperar que vai cair muito, porque os americanos, né, a poupança deles, a aposentadoria deles, os 401ks, eles ficam, né, boa parte fica no mercado de ações, no S&P, no Dow Jones, no Russell 2000, né, no Russell 2000, até no Nasdaq também, né, também uma parte também pode parar no Nasdaq, nas empresas que compõem o Nasdaq, o Nasdaq 100. Então, esperar que vai cair muito também não é garantir, assim, não seria o ideal. Porque se a sua poupança, se a sua aposentadoria, né, o dinheiro que você depende dele, né, começa a cair, isso é péssimo pro político que tá no poder, certo? Você pega aí o Trump, pra ele não é bom que o mercado caia, porque senão a população vai ficar mais pobre, vai ter menos dinheiro circulando, a economia vai esfriar, certo? Hoje em dia, boa parte do consumo dos americanos é bancado justamente porque as ações estão subindo. Mas então eles estão vendendo ações para consumir? Não necessariamente. Mas só de você saber que a sua poupança está intacta e está valorizando, faz com que você tenha mais vontade de gastar, porque você sabe que se faltar no mês, eu posso sacar de lá, se precisar muito assim, sabe? Certo?
Então, uma crise assim, que caia 20, 30% no Nasdaq seria péssimo. No Nasdaq não, no S&P seria péssimo. Isso poderia alterar o curso de uma eleição, por exemplo, entendeu? Se você quer se reeleger, quer botar um sucessor, vir uma crise como essa vai ser, assim, péssimo, entendeu? Mas eu espero, para onde eu tô olhando, é que se o Nasdaq for cair, eu espero uma queda entre 20, 30%, certo? No Nasdaq não, no S&P. E no Nasdaq, talvez algo entre 30, no máximo, do máximo 40%. Não espero muito mais que isso, certo? Se ele cair seus 30% hoje, ele cai lá para os seus 20 mil dólares, que seria mais ou menos aqui, né? Ele pode cair mais? Pode cair mais do que 30? Pode cair uns 40%? Pode cair. Mas eu não vejo ele muito além de 18 mil dólares. Eu posso estar errado, ele pode cair muito mais que isso? Sim, ele pode. Mas eu tô falando com base no que eu vejo hoje, entendeu? No que eu tenho de informações hoje, no que eu tenho de dados, né, hoje. Então, se ao meu ver a gente fosse ter uma crise, primeiro a gente iria começar a ter uma reprecificação em empresas que dão um lucro menor ou que não dão lucro, certo? Ou fornecedores secundários, né, alguns data centers. Depois a gente poderia ter uma reprecificação nas empresas de market cap gigantesco, como Microsoft, Google, Meta, Tesla, Amazon, certo? Justamente porque elas não vão falir, eu acho que a Microsoft não vai falir, Google não vai falir, acho muito difícil. Mas o mercado pode começar a achar que, opa, esse investimento aí que está fazendo gigantesco, eu acho que não vai mais ter um retorno em 5 anos. Acho que não vai ser, tipo, 5 anos para esse dinheiro voltar pro, né, pro caixa da empresa. Eu acho que vai ser 10, 15, 20. E isso vai fazer o valuation da empresa mudar, né? O preço sobre lucro vai mudar. Então o preço vai cair, porque o lucro vai cair também, né? O lucro esperado vai cair. Se o lucro esperado cai, o preço também vai ser puxado para baixo. Isso é padrão, já é o esperado, entendeu? Porque hoje em dia, cara, se a gente for pegar, tá próximo, ou até deve ter passado, mas tá na magnitude já dos trilhões, né? Dos trilhões, trilhões, com T de tatu. Então o valor que as empresas de tech querem investir em data center, já tá na ordem, ou próximo da ordem dos trilhões, né? Já está ali muito próximo disso. Então, às vezes, o mercado pode olhar, opa, acho que não vale muito a pena eu estar comprado nessa empresa, porque eu acho que o investimento dela não vai ter um retorno tão alto. E aí, você pega as empresas pequenas, começa pelas pequenas, espalha para as grandes, e aí depois você começa a ter um reflexo, né, isso começa a se refletir no índice, porque as empresas grandes, elas compõem, né, elas ocupam uma boa parte desse índice, né? Hoje em dia, as sete magníficas, elas compõem uma boa parte do índice do S&P e do Nasdaq, certo? E aí, por fim, a gente veria o S&P, tanto o S&P quanto o Nasdaq, corrigir, né? Porque, como eu disse, essas grandes empresas, elas ocupam, elas fazem parte de uma grande parte do S&P. Então, tipo, sei lá, 20, 30% do S&P às vezes pode ser só dessas empresas. Não dessas 7 em específico, ok? E aí, no caso, a gente teria um contágio pro S&P, e depois um contágio do S&P, Nasdaq e também Dow Jones, Russell 2000. Isso iria fazer o impacto, isso teria um impacto na economia real. Porque, como eu disse, né, quando você vê a sua poupança diminuir de valor, você vai começar a gastar menos justamente com medo. E a economia como um todo começa a esfriar, certo? E aí você teria ETFs, índices, né, caindo, você teria empresas quebrando, juros subindo, dificuldade para refinanciar a dívida e tal, e isso causaria diversos problemas na economia. Só que assim, não é um negócio que vai acontecer hoje, né? Hoje não, amanhã, no caso, daqui 6 meses, um ano. Eu acho que isso é mais para o futuro, daqui 2, 3, no máximo 4 anos, certo? E assim, por mais que a gente veja muitas ações caindo de preço, empresas quebrando, ao meu ver, certas empresas não irão quebrar. E se a OpenAI, né, e a Anthropic, ao meu ver, continuarem sendo as empresas que dominam esse setor de IA, né, sendo as principais, cara, são empresas que pode vir a crise que for. Eles podem cair, a ação pode cair 99%? Pode, mas não vai quebrar. E por quê? Porque hoje em dia, o governo americano está vendo, opa, essas empresas aqui, elas têm um impacto direto na segurança nacional dos Estados Unidos, nos interesses dos Estados Unidos. Então, se eu deixar hoje essas empresas quebrarem, para onde que vai essa mão de obra? Pode ir para a China? Pode ir para um país europeu? Pode ir para a Rússia? Né? Ou pode ir para algum outro país? E quem garante que se eu deixar a minha empresa quebrar, quem garante que a China vai deixar a empresa dela quebrar caso tenha uma crise? Não vai, obviamente não vai. Entendeu? E, cara, a gente pode ver que a OpenAI negociou com a OTAN, né? Justamente está negociando com a OTAN depois de fechar um contrato multimilionário com o Pentágono. Entendeu? Aqui, ó.
Acordo da OpenAI com o Pentágono gera crise interna. Anthropic pode perder contrato de 200 milhões com o Pentágono. OpenAI propõe entregar 5% das suas ações ao governo americano, entendeu? Então, assim, cara, eu acho assim, pouco provável que certas empresas quebrem, ok? Tá, e justamente porque hoje essas empresas têm uma relevância muito grande. Diferente de, por exemplo, de empresas que quebraram na bolha.com, ou da Microsoft, da Amazon, da Google, né, da relevância que essas empresas tinham lá na época da bolha.com. Então, a ação delas pode cair? Pode. Isso aí com certeza vai cair, se tiver um IPO, né, claro, da OpenAI e da Anthropic. Mas agora que vai quebrar? Muito difícil. SpaceX vai quebrar? Cara, SpaceX, né, talvez eles salvem uma parte da SpaceX caso quebre. Mas dizer que tudo que a SpaceX hoje em dia oferece, tipo, se tiver uma crise e aí a SpaceX quebra, vai sumir tudo. Não, acho muito difícil. Porque, cara, a tecnologia que eles têm, a Starlink, por exemplo, isso aí é muito importante para a defesa dos interesses americanos. Por exemplo, você vê na Ucrânia, você vê lá os militares usando a antena Starlink, colocando Starlink em drone para o drone ter acesso à internet, conseguir se localizar, entendeu? Então, cara, certas empresas, a meu ver, não irão quebrar. Pode cair o preço da ação? Pode. Agora, sumir e a zero, muito difícil. A não ser, claro, que venha uma outra no lugar e substitua. Tipo, a Amazon consegue lançar um negócio tão bom assim que substituiu. Substitui não, mas que consegue bater de frente com a Starlink. Agora, o governo americano vai deixar a Starlink quebrar por causa disso? A SpaceX quebrar por causa disso? Muito difícil. Entendeu? E ele pode resgatar as duas, entendeu? Igual com a Anthropic e a OpenAI. A Anthropic e a OpenAI podem chegar muito perto de quebrar? Pode. Agora que ele vai deixar as duas quebrarem, muito difícil. Porque a mão de obra que tem ali dentro, a tecnologia que tem ali dentro, o valor que tem ali dentro, eles não podem perder esse valor, entendeu? E justamente deixar, às vezes, essa mão de obra ir para outros lugares ou simplesmente morrer, né? Então, a gente tem que ficar olhando para isso, justamente. E um dos motivos também que eu acredito que está tendo essa guerra no Irã, no Estreito de Hormuz e tal, é porque justamente o governo americano tem interesse naquela região porque tem muito petróleo e petróleo gera energia, e energia você alimenta data center, e com data center você faz IA, você consegue, né, fazer espionagem, você consegue invadir sistemas, né, como por exemplo o Anthropic, que fez como o Mythos, que conseguiu invadir vários sistemas americanos. Então, se invadir sistema americano, pode invadir sistema russo, pode invadir sistema chinês, pode invadir sistema de aliado para espionar os próprios aliados, tal como os Estados Unidos já fez no passado. Inclusive, o próprio, acho que foi o Edward Snowden, ele divulgou isso para o mundo. O cara foi caçado, quase foi morto. Tá, acho que ele está até hoje na Rússia, lá isolado, né, para não morrer, no caso, sendo protegido pelo governo russo. Então, a gente tem que olhar não só para a parte de mercado, tipo, gráfico e tal, tem que olhar, fazer uma análise como um todo, não é? Eu não sou analista geopolítico, tal, tem pessoas muito melhores que eu que fazem esse tipo de análise, mas olhar um pouquinho, ter uma análise crítica, tal, né? Estender, assim, aumentar o nosso campo de visão, isso é bom, certo? Isso faz com que a gente entenda o que pode cair, o que pode quebrar, tal. E no geral é isso, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado pela sua atenção.